Nossa aula 2 do nosso curso, ela vai querer que a gente tenha um raciocínio, e esse modelo de raciocínio, ele não vai ser um raciocínio lógico, vai ser um raciocínio histórico, né? Para que a gente entenda, porque a maioria das vezes, quando a gente participa de um corpo da igreja, nós somos feitos e fazemos parte daquilo que nos apresenta, né? Só que aquilo que nos apresenta, a gente é inserido no meio, né? Tipo assim, a gente já começa orando, a gente já começa recebendo a palavra de Deus, a gente já começa cultuando, a gente já começa participando em si de uma forma já efetiva da igreja. Só que tem outras coisas que fazem parte do nosso conhecimento. E o mundo de hoje em dia, ele é bem previsível com relação a isso. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais questionamento você faz, e quanto mais questionamento você faz, você não fica satisfeito com aquilo que lhe é falado, com aquilo que lhe é imposto, com aquilo que de fato vem ao nosso encontro. Então, quando nós fazemos parte de um corpo da igreja, nós somos alimentados, né? E a partir daquilo que, quando você é alimentado e você já está cheio, o seu paladar começa a refinar. Algumas pessoas refutam a comida de todo dia. E o que essa refutação no meio bíblico, ela é de bastante valia, né? Ela tem uma valia muito grande. Então, se você ainda não começou a refutar as pregações, e refutar que eu falo aqui, não é o sentido assim de não aceitar, é no sentido de questionar mesmo, né? Mas por que fala assim? Por que esse personagem surgiu? Por que tem esse contexto histórico? Por que eu ouço tanto isso? Né? E você começa a entender algumas questões e você começa a fazer essas perguntas para a gente mesmo, né? No nosso interior. Então esses estudos, eles servem como a base inicial que a gente não teve, né? Ou seja, a gente vai começar a descobrir o porquê que o arroz é branco, porquê que se planta arroz, porquê que o arroz faz parte do nosso histórico, porquê que o arroz é nos dado como alimento. E assim como o feijão, a carne, hoje o que nós fazemos? Montamos um prato e damos para as pessoas comerem, né? E você se alimenta porque você está com fome. Mas a partir do momento que você começa a ficar cheio, você começa a repetir aquele alimento, começam os questionamentos. Só tem esse alimento? Da onde que veio esse alimento? Se o que eu necessito é apenas do arroz com feijão, ou de uma carne, ou de outra coisa, ou será se existem outros banquetes dentro da palavra de Deus? Mas para a gente entender isso, a gente tem que ter uma base, e essa base realmente ela é histórica. Por quê? Porque a história ela vai fazer parte da gente. Não tem como. Enquanto a gente veste uma bandeira, quando você veste uma causa, quando você faz parte de algo, surgem os questionamentos. E esses questionamentos, muitas das vezes, você não sabe. Por exemplo, por que você está comendo isso? Não sei, porque eu estou com fome. Né? Não sei, porque me deram de comer. E da onde que vem? Não sei, mas mata a minha fome. E quem é que faz esses questionamentos para a gente? São as pessoas que nos conhecem e que sabem que a gente assumiu um papel. E que geralmente são nossos parentes, né? Ah, o Luiz é crente. Tá, Luiz é crente. Tá, e me explica da onde que veio isso. Aí a gente fica, não sei. Ah, Luiz, e como é que você acredita num trem que você não sabe? Então, esses tipos de confrontação, elas são naturais. Por quê? Porque nós fazíamos elas antes, né? Quantas vezes a gente indagou pessoas crentes quando a gente não era crente, né? Ah, mas como é que Deus pode fazer assim? Ah, por que Deus mata? Por que Deus fez aquilo? E hoje, se a gente não souber, pelo menos conversar neste modelo, eu não vou falar que a gente passa vergonha, que é o que as pessoas incumbem a gente muito, né? Falar, como que você é crente e não sabe disso? O próprio Satanás tentou pegar como surpresa Jesus dentro da própria palavra. Então, se a gente não sabe a base histórica, como que eu vou saber interpretar um texto bíblico? Como que eu vou saber o contexto daquele texto bíblico? Porque, sinceramente, hoje em dia o que nós temos? Uma perfumaria. Você experimenta alguns perfumes, aquele que você gosta, você compra e aperta no seu corpo porque aquilo te satisfaz. E a palavra de Deus não é assim. Ela tem um texto, um contexto, uma situação, um local onde aconteceu, uma providência de Deus para aquilo que fosse um acontecimento, um marco histórico, um elo histórico entre os tempos. Então, assim, a palavra de Deus ela é riquíssima
nesses detalhes. Só que nós temos que ter a base da história dela, né? Da onde que veio, da onde surgiu, por que que tem isso, por que que eu sigo, por que que existe a Bíblia, o livro expresso, da onde que surgiu essas coisas? E muitas das vezes a gente só entra no caminho ali, entra em um vagão do meio do trem e vai, né? Ah, é para ir por aqui, então vamos por aqui, né? Mas hoje a gente trouxe como a segunda aula que o pastor colocou lá, ele colocou assim, o cânon, como a Bíblia chegou até nós. E isso é muito interessante, porque cânon é uma palavra que a gente já ouviu, a gente não presta atenção, mas a gente já ouviu. Por exemplo, a gente já ouviu a palavra cânon na palavra derivada canônica. Ah, os livros canônicos. Os livros canônicos, então, são palavras que parecem que a gente nunca ouviu, mas que está no meio evangélico. E o que é o cânon? O cânon nada mais é do que a montagem do conjunto de livros. Então, se você tem o livro do Velho Testamento e os livros do Novo Testamento, e essa montagem se chama cânon. Entendeu? Então, qual é o cânon do Novo Testamento? É a composição dos livros daquele testamento. Entenderam? Então, qual é o cânon do Pentateuco? Penta. O que é penta? 5. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, qual é o cânon do Pentateuco? Aí, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa palavra cânon, vocês vão ficar ouvindo durante essa aula o tempo inteiro. Então, o cânon nada mais é do que o conjunto dos livros. Tá bom? E como que a Bíblia chegou até nós? Primeira coisa, a gente tem que entender a Bíblia em 2 situações. Ela é um livro impresso ao longo das gerações, independente do modelo e do papel, da capa, de como ela é manuseada, como ela foi armazenada, ela é um livro, né? E ela é um livro como qualquer outro. Por que eu falo que ela é um livro como qualquer outro? Porque se você não tiver o entendimento, e aqui eu não estou falando da palavra de Deus em si do entendimento, se você ler é um texto comum, como pegar qualquer outro livro e você vai ler. Se aquilo te atrair, beleza, outros livros também nos atraem. Só que a Bíblia ela tem algo diferente. E aí, quando eu digo que a Bíblia tem algo diferente, então eu pego aquele livro comum e coloco algo espiritual nele, né? E aí nós chamamos isso como fé. Mas como que eu transformo um livro comum em fé? Como que eu faço isso? Né? Poderia ser qualquer outro livro, mas como que eu transfiro essa fé para um monte de papel impresso, ou um monte de papel escrito, ou um monte de manuscrito? Como que isso acontece? Pelos fatos narrados. Então a Bíblia por si só, ela já se resolve. Como assim, irmão Marcos? Não existe livro que fala dele mesmo em diferentes épocas, por diferentes agentes sendo utilizados ali, em épocas assim extremamente distintas, com vários eventos paralelos à história. Por exemplo, nós tivemos a Bíblia relatando o evento do dilúvio. E ela me relata algo antes e depois do dilúvio. Então, se a gente imaginar que um livro tenha o conhecimento de antes e depois de um evento gigantesco comprovado pela ciência, alguém fez essa transposição. E isso faz o diferenciado. Não só o evento, mas como vários eventos. Entendeu, Nicolas? Então, a Bíblia, por si só, ela mostra e demonstra. E depois utiliza do que ela mesma criou. Ela utiliza do evento que ela mesma fez. Então é algo que, como se ela escrevesse algo no momento, prevendo algo no futuro, e chegasse esse futuro, ela utilizaria daquele evento do passado para cumprir o próprio evento do futuro. Então ela vai e volta em diferentes períodos com diferentes agentes. É como se eu falasse assim, ó, daqui 1000 anos eu vou estar morando dentro de uma casa e terei 5 filhos. E ao longo desses 1000 anos, mesmo sabendo que eu viveria apenas 125 anos ao máximo, com 500 anos, antes de mim alguém ia escrever o que eu iria fazer, e com 500 anos depois de mim, alguém ia relatar o que eu falei, profetizando que depois de mais 500 anos, após o evento tal, aquilo ia se cumprir. Então, não tem evento e espaço de tempo para que essas conexões permanecessem entre um agente e outro. Quando eu falo um agente e outro, eu poderia falar para a Chay para a Maria Helena para a William para a Zilda para até chegar no Nicolas. Então isso aqui seria uma cadeia para eu da Cíntia. Não só o evento, mas a época. 1000 anos separa eu da Cíntia.
Então, a Bíblia ela vai fazendo isso dentro dos períodos, com seus próprios eventos, os relatos futuros, utilizando de relatos passados. Então, essa contextualidade que ela tem, isso intriga as pessoas. E isso que intriga as pessoas fazem aumentar a nossa fé. Porque é isso que a Bíblia faz. Ou você acredita, ou você não acredita. Mas mesmo você não acreditando, você acaba formando ideias porque você leu. Em algum momento, aquilo que você leu vai fazer sentido para você, mesmo você não acreditando, não entendendo na hora. E essa é a palavra de Deus. Não é para fazer sentido para mim e para você, é para contextualizar aquilo que realmente nós não tínhamos antes, que é a nossa fé. Então, se hoje nós temos fé, é porque alguma coisa veio da Bíblia, né? E geralmente é algo que a gente não cria, não tinha o sentido de crer. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas para mim, por exemplo, eu cheguei a falar, quando eu comecei a entender algo da Bíblia, eu falava assim, Luiz, eu acredito em coisas da Bíblia, por exemplo, a existência de Deus, que Jesus veio. Agora, você contar para mim que um peixe engoliu um homem e ele ficou lá tantos dias dentro da barriga e colocou, isso é história para boi dormir, eu nunca acreditei nisso. Só que quando você vai pesquisar a fundo o evento de Jonas e você percebe do que aconteceu no barco, do transporte feito para a baleia, que ele ter ficado dentro da baleia é o evento mínimo que aconteceu pelo que aconteceu no barco e aonde aconteceu quando ele chegou em Nínive, é totalmente surreal. Então, quando você fala apenas do evento da baleia, parece que não faz sentido e realmente não vai fazer sentido. Agora, quando você vê o contexto, a preparação, o evento, do antes, o depois, durante, aí você fala assim, realmente tem algo aqui que diferencia. Não é só o movimento, não é só o ouvido ali, entendeu? Então, beleza. Diante disso, a Bíblia, ela relata aqui em um texto base, lá em Lucas 24, 44 e Apocalipse 22, 18 e 19, que eu vou ler com vocês. Em Lucas 24, 44 diz o seguinte, Jesus disse, foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra o que eu acabei de falar para vocês? Como que pode um livro testemunhar com fatos e eventos de algo que iria acontecer? Até aí tudo bem, eu posso escrever e esperar que o acaso aconteça, mas o número de eventos citados na palavra de Deus, no Velho Testamento, de todos os eventos que iria acontecer, nos seus mínimos detalhes, aparecer alguém e cumpri-los, arrisca. Gente, eu vou falar algo para vocês, só o fato de você decorar todos os eventos previstos para que um Messias iria chegar, já é difícil. Imagina alguém não só decorar eles, como cumprir em todos os eventos aquilo que foi escrito há muito tempo. Então isso é praticamente impossível. Se hoje, com toda a nossa tecnologia, se você precisar ver todos os eventos que o Velho Testamento descreve que Jesus cumpriria, já é difícil. Você tem que montar uma IA e colocar isso para relatar esses eventos. Imagina alguém tentar cumprir eles. Imagina uma pessoa ficar 33 anos decorando 613 mandamentos e cumpri-los à risca, sem ter que alguém em 33 anos questioná-lo. Imagina o nosso convívio hoje em dia, alguém olhar para o Luiz e testemunhar que nunca viu o Luiz fazendo nenhum tipo de prática. Hoje, se a mãe do Luiz falar algo a respeito do Luiz, a Cíntia refuta. Porque a mãe do Luiz já não vive mais com ele em um certo período que a Cíntia convive. Então ela não tem autonomia de veracidade em falar sobre toda a vida do Luiz. O mesmo caso acontece com a Cíntia. A Cíntia entrou na vida do Luiz e ela faz parte de um certo período. Então ela também não é testemunha feroz de toda a vida do Luiz, porque ela não esteve em todos os momentos. Mas de Jesus não. De Jesus, tudo o que aconteceu com ele, há um relato. E na nossa capacidade de pensamento, quanto mais conhecimento nós temos, mais a tendência de pecarmos. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós somos inocentes. À medida que nós crescemos em adolescência, nós despertamos a nossa sexualidade. Só aí já é um pecado.
E quando nós despertamos a nossa adolescência, nós começamos a trabalhar ou se envolver com algum modelo de dinheiro, de troca. A nossa mente já desperta para outros modelos de pecado. E quando nós temos o poder que o dinheiro nos dá, em detrimento daquilo que a gente faz, que é o nosso trabalho, o nosso pensamento muda. Você já começa a adquirir outros modelos de domínio. Você imagina Jesus tendo passado por todos esses períodos e tendo que lembrar à risca do que ele deveria fazer. Então eu arriscaria dizer que se ele realmente fosse um homem igual a nós, por mais que ele esteja na nossa carne, seria impossível ele cumprir se não tivesse um elo com o próprio Pai. Só que esse elo já era descrito no Velho Testamento. Bem antes dele vir. Então algo sobrenatural foi escrito por alguém que iria vir e iria cumprir. Então são esses os elos linkados na Bíblia que faz ela um livro não refutável. Por mais que as pessoas falem assim, eu não creio nisso, tudo bem, você tem o livre-arbítrio de não crer, mas você também não consegue comprovar de que aquilo também não é verdade. Né? Agora, fatos e relatos. Raciocina comigo, todos os parâmetros que nós temos no mundo de hoje vêm ou a favor da Bíblia ou em contraditório à Bíblia. A ciência, ela surgiu para provar algo contrário à Bíblia. Então, aonde se quer chegar o homem? Provar algo contrário à Bíblia. Por que eu falo isso? Porque existem inúmeros livros e nenhum é questionado. Por exemplo, se você pegar as Crônicas de Nárnia, que é um livro vendido mundialmente, conhecido mundialmente, ninguém questiona. E lá tem vários contextos, lá tem vários relatos. Alguém já ouviu falar de provérbios de Cafuso? Né? Cafúzio, se eu não me engano. Tem vários provérbios e ninguém questiona. Ninguém vai contra. Mas quando se fala Bíblia, é o centro do questionamento. Por quê? Porque ou ela te impacta, ou ela te impacta. É impossível você ler algo na Bíblia que não te impacta. E quando eu falo que não impacta, é um sentido de ou eu tenho fé, ou eu tenho uma descrença. Mas para você ter uma descrença, você precisa ter uma crença. Então, a partir do que você tem uma descrença? Daquilo que você leu. Então, se é uma descrença, algo plantou em você. Né? Por que nós não somos conduzidos por outros livros? É incrível o elo que nós temos com um livro comum. Então, se esse livro comum não nos traz esse movimento, qualquer outro livro poderia trazer também. E por que nós não somos impactados? Por que nós lemos um livro de autoajuda e não melhoramos? Por que nós vamos numa palestra de coach e ele fala exatamente aquilo que acontece comigo e nós não mudamos? Por que nós fazemos terapia de casal, terapia individual, psicoterapia e mesmo assim nós não mudamos? Por que nós ouvimos exatamente aquilo que nós temos que fazer, sabemos que temos que fazer e não fazemos? Porque existe algo entre o concreto e o abstrato. O amor, ele não pode ser medido, ele tem que ser sentido. Assim é a fé. Não adianta eu falar para vocês, o certo é esse, o errado é aquele, isso é aquilo, se não plantar algo de fé nos nossos corações. E só existe um livro que faz isso, é a Bíblia. Porque se eu falar, se você não trair, se você trair, você não vai ter um relacionamento bom. Se você não trair, você vai ter um relacionamento bom. Quem me garante? Nada garante. Mas quando eu envolvo o livro da Bíblia e falo, a palavra de Deus diz assim, não adulterarás. Automaticamente cria algo em vocês, que seja de fé ou de condenação, mas que cria algo, cria. É diferente de eu falar assim, Zilda, não traia. Entendeu, Zilda? Isso você já sabe, está na sua mente. Agora, quando eu atribuo isso ao livro, gera algo subconsciente. Não é o irmão Marcos que está falando, não é o pastor que deu a dica, não, está escrito na palavra de Deus. Mas por que todo mundo repete? Alguma coisa tem aí. Então você já começa a se envolver mesmo não querendo. Por que as pessoas não acreditam na Bíblia? Porque lá tem coisas que vai de encontro a mim. Então ali você pode saber que a palavra de Deus já foi enraizada. Porque se é algo que está refutando dentro de você, significa que você já tem um pensamento de algo que você não sabia e que se você está questionando ou refutando ou não aderindo, significa o quê?
que aquilo enraizou em você e você formou um pensamento contrário. E esse pensamento contrário, a palavra de Deus diz o seguinte: por que as coisas aconteciam no Velho Testamento? Porque era o jeito de Deus tratar com o povo dele. E mesmo assim ele diz, verbalizou e escreveu que alguém ia cumprir algo diferente. E no Novo Testamento alguém vem e cumpre essas mesmas coisas. Então essa é a palavra de Deus. Então, como texto base, aí ele vem e fala assim: olha, tudo que aconteceu, que vocês entendem, que vocês leram no Velho Testamento, eu vim para cumprir. Então, tudo que eu falei para vocês e está anotado aí, tudinho, vocês podem procurar lá dentro, que eu fiz tudo exatamente como as profecias falavam. Então, aquele que veio e cumpriu, ele automaticamente, ele consolidou aquilo que já tinha sido escrito. Então, esse é um texto base para a nossa palavra de Deus. Então, assim, quando alguém falar para você, como que você sabe que o Velho Testamento é verdadeiro, porque é um livro tão antigo? Porque um livro que foi escrito há mil anos antes de Cristo, com os textos lá, falando que alguém ia vir e ia fazer, como que você fala que no Novo Testamento o cara chegou e fez? E a gente vive nos dias atuais também, né? Sim, exatamente isso. Então você fala assim, aquilo que aconteceu é um livro tão antigo. Sim, é antigo, mas alguém falou que alguém ia vir e ia cumprir, e esse alguém veio e cumpriu. Está escrito no Novo. Então, você já começa a refutar ali, quando a pessoa fala assim, mas eu não acredito nisso. Beleza, você está falando que não acredita, mas se você ler aqui embaixo, está falando que um homem ia vir, que ia fazer tal evento, e ele veio e fez tal evento. 1000 anos antes, 500 anos alguém reafirmou que ia acontecer, 200 anos alguém reafirmou que ia acontecer. Quando a pessoa nasceu, foi indo, os eventos aconteceram exatamente como descreveu. Igual o ataque de Israel. O ataque de Israel fala na Bíblia. Todas as origens, todos os eventos catastróficos, toda a nossa história atual, todos os eventos que vêm, é como se algo tivesse escrito, determinado e sendo cumprido diante dos nossos olhos e sendo refutado exato pelos que leram e falaram, eu não quero que seja assim, eu quero que seja dessa forma. E mesmo eles falando que querem que seja dessa forma, se você ler um pouco abaixo, está escrito assim, e aqueles que leram não entenderam, cumprirão essa profecia. Então a palavra de Deus na Bíblia, ela não deixa em aberto. Ela fala o seguinte, ou você recebe pelo amor, ou você recebe pela dor. E se você imaginar, ninguém vem pela igreja a não ser por esses dois caminhos. Ou você entende a palavra dele de amor, ou você vem pela dor. Não tem como, não existe outra forma de vir na casa de Deus a não ser assim. Então, as coisas que acontecem conosco já foram escritas e determinadas há muito tempo. E aí, a palavra de Deus tem um outro versículo, lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19, que diz o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que está descrita neste livro. Ou seja, aquilo que o homem não consegue imaginar, lhe é prometido, mas não é lhe dado a dúvida da existência. É como se um ateu olhasse para você, isso na prática, de refutar a palavra de Deus, e falasse assim, eu não acredito na existência de Deus. Beleza, ele tem um direito? Tem. E ele tem o direito de estar certo? Tem. Você sabe por que tem? Porque se eu seguir a Bíblia, acreditando na existência de Deus, como nós professamos a nossa fé, na existência de um Deus soberano, está tudo bem. A palavra de Deus me ensina a ser conduzido de uma maneira da qual a sociedade é carente hoje. Comportamento, de como me portar em relação às coisas, de como me comunicar, em como interagir com os meus irmãos, na minha condução de vida, na condução do meu casamento. Se eu cumprir esse conjunto de regras, ele não fortalece o meu irmão, mas me fortalece. E me fortalecendo, influencia em outras pessoas a serem igual a mim. E ela sendo igual a mim, nós temos um conjunto de coisas que a própria sociedade anseia. Cura de doenças, o estado e o convívio em comunidade de boa qualidade. E a gente tem a qualidade de viver. E isso, no meu dia a dia, me traz grandes benefícios. Ser uma pessoa calma, não beber, não ser brigão, entender o meu relacionamento. E quando eu faço essas coisas, por si só, se Deus não existisse, já teria grande valia.
Teria ou não teria? Então, a gente se iguala no mesmo pensamento do ateu. Você pode ser o que você quiser. Não tem problema, mas eu vou ser de uma forma da qual eu consigo me expressar e viver de uma maneira da qual não me prejudica. E eu sou consciente diante disso. Até aqui está tudo igual. Mas nós chegamos e igualamos a um fator, Luiz, chamado morte. Até aqui todo mundo é igual, Zeuda. Mas quando a gente fala de um fator morte, o que eu acabei de ler aqui é um livro de profecia da qual não lhe resta dúvida, mas lhe requer fé. Então, ou eu acredito ou eu não acredito. E quando eu morro e igualo essa situação, o ateu até a morte, tá ok. Porque ele teve o privilégio de crer ou não crer na existência de Deus. Mas e se Deus existir após a morte? Ele não ganha nada. E tudo o que ele fez não soma a nada. Mas e se nós tivermos certo na existência de um Deus presente onipotente, pós-morte, como a palavra dele relata, nós não tivemos nada a perder, nós continuamos ganhando. Não é isso? Então, até a morte todos são iguais. Então, a palavra de Deus é a nossa condução até a morte. Esse é o sentido da palavra de Deus, é a nossa condução à morte. Porque até a morte qualquer um pode viver. Agora, o pós-morte é só a fé. Então, nós cremos, nós temos fé em uma pós-morte. E para chegar nessa pós-morte, eu tenho que viver. E muitos não sabem o que viver. E qual é a maneira correta de viver que nós acreditamos e professamos? Palavra de Deus. Simples e clara. Então, nós damos o livre-arbítrio, assim como Deus nos deu, para os questionamentos. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber versículo bíblico que encaixa no problema do irmão. Ninguém é obrigado a saber o contexto da palavra de Deus para que a vida do Luiz seja salva. Não é assim que funciona. Porque eu não fui trago à igreja de Deus lendo um versículo bíblico. Muito pelo contrário, foi estando na casa de Deus que eu me interessei pela palavra dele. Ou seja, é um complemento daquilo que ele mesmo nos dá. Primeiro, se alimenta para matar a fome. Depois você aprende a fazer o alimento, você aprende a optar, porque às vezes tem só o arroz e o feijão. Mas às vezes você, hoje eu quero comer o arroz. Não, hoje eu quero comer o feijão. Hoje eu quero comer os dois num prato, mas separados. Hoje eu quero misturar eles e comer. Então a forma que você vai comer vai ser de acordo com aquilo que você tem a sua necessidade. É por isso que muitas pessoas entram na igreja e elas acabam saindo, Maria Helena. Por quê? Porque a gente pega uma colher e olha pro cara e fala, tu tá com fome, se tu não comer tu vai morrer. E a sensação de comer muito e de fome é a mesma, é de morte. Experimenta comer muita coisa para você ver. É por isso que existem os fanáticos, Maria Helena. É por isso que aqueles caras lá no Oriente Médio, eles matam por Deus, eles matam, impresso Deus e é aquilo que eles acreditam. Porque aquilo é o excesso de comida. Então o cara está comendo, ele nem sabe o tanto que ele tem que comer, ele não sabe a vontade que ele sente, ele não sabe de nada, ele só está sendo empurrado. E nesse tipo de alimento eu coloco para quem está com fome aquilo que eu acho que ela tem que comer. Então, qual é a maneira correta de se expor à palavra de Deus? É o seguinte, isso aqui é um conjunto de alimentos que ora você vai precisar de brócolis, ora você vai precisar do arroz, ora você vai precisar do feijão, ora você vai precisar da carne, ora você vai precisar disso e ora você vai precisar de comer tudo. Quando é que você vai precisar de comer tudo? Por exemplo, quando você monta um restaurante, você tem que ter um paladar apurado, porque senão como é que você vai cozinhar para as pessoas? Então, quando você já está cozinhando, significa que você tem um nível. Ou, por exemplo, imagina comer a comida de alguém que nunca comeu, nunca sentiu o sabor dos alimentos. Então, a pessoa que cozinha, ela tem que ter o paladar. Ela tem que saber o que ela comeu, ela tem que saber o que ela vai expor na mesa. Porque na nossa casa a gente não come da mesma forma sempre. Às vezes é legal você pegar o seu pratinho e sentar no sofá e comer assistindo na televisão. Mas o rito normal, o que é? É sentar na mesa e comer. Mas nada proíbe, porque a casa é sua. E essa é a vontade de Deus. Porque se você não tem liberdade na casa dele, Cíntia, para comer aquilo que é necessário para você comer, significa que você não pode abrir a porta da geladeira. Porque se a comida que lhe é dada está em cima da mesa, você veio e validou tudo isso. Então o povo judeu,
acreditava nos profetas pelaquilo que eles faziam e pelaquilo que acontecia. Então os profetas soltavam as profecias e automaticamente acontecia. Lembra do profeta que determinou que não ia chover dentro de 3 anos? Não choveu, né? E tem vários relatos disso, Maria Helena. Então a própria palavra de Deus tem nos livros, e os judeus creem nisso, por quê? Porque eles viveram nessa época. O profeta falava, as coisas aconteciam diante da palavra de Deus. Então Deus pedia para escrever, eles escreviam. Então os próprios, dentro dos critérios escritos pelos profetas, a autoridade divina sempre foi acentuada. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que pediu para escrever. E quando ele escrevia, acontecia as coisas. Então a própria palavra de Deus, ela entra no próprio contexto da própria palavra de Deus. Então ela menciona exatamente aquilo que está escrito do Deus que pediu para escrever. Amém? E aqui tem os apócrifos. O que é apócrifo? O que são os apócrifos? No grego, a palavra a, toda palavra quando começa com a e ela é bastante difícil, não significa que todas as palavras, por exemplo, amor, não é. Mas o sufixo a, antes de uma palavra, ele tem um sentido de negação. Então o que é os apócrifos aqui? É que não são verdadeiros, não são aceitos. São livros que tem no Velho Testamento, por exemplo, são livros que a Igreja Católica aceita, que nós não aceitamos. E aqui eu coloquei o porquê que nós não aceitamos. Por exemplo, eu coloquei aqui eles, Tobias. Por que esse livro tem no livro da Igreja Católica e não tem no nosso livro? Aí tem Tobias, Macabeus, assim como Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Eclesiástico, não Eclesiastes. Eclesiastes tem na nossa Bíblia, entendeu? Eclesiástico. Eclesiástico, cara, foi um cara que escreveu, eu esqueci o nome dele, mas ele tem lá, é praticamente as mesmas sabedorias de provérbios, entendeu? Ele escreveu lá. Agora, Marquinhos, por que esses livros não contêm na nossa Bíblia? Né? Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Por que o livro da Igreja Católica é diferente do nosso livro, é diferente do livro da Bíblia? Por quê? Lembra quando eu expliquei para vocês que a Bíblia, ela auto se justifica, ela auto puxa as suas referências? Então, o maior, assim, um dos grandes entraves que eu vejo, o que é? Quando se montou primeiro o conjunto de livros do Velho Testamento, no hebraico, esses livros nunca pertenceram, Frank. Entendeu? Então, quando eles montaram o cano do Velho Testamento, Luiz, tinha um conjunto de livros. E esses livros nunca fizeram parte no hebraico. Então, eles são contestados também por essa sincronia. Ou seja, em todos os relatos dos livros do Velho Testamento do hebraico, esses livros que tem na Igreja Católica nunca fizeram parte. E quando eles apareceram em grego. Entendeu? Então, algo que já vem de antigamente, que é o Velho Testamento, que sempre foi escrito em hebraico e aramaico, que é a palavra de Deus escrita em hebraico e aramaico, esses livros nunca tiveram escrito